Um grande abraço, gente, mais uma vez aqui reunidos para acompanharmos o estudo do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Mais uma quarta-feira em que estamos reunidos, a primeira de 2022, com muita gratidão, para que a gente possa refletir sobre um tema do Evangelho, conversar um pouquinho sobre os ensinamentos do Cristo e também todas as reflexões feitas por Kardec, pelos espíritos que contribuíram para a codificação, para que a gente possa dessa maneira refletir um pouco nesse nosso encontro de hoje. Como a gente sempre faz, costumeiramente, nós fazemos a prece e pedimos para que quem está nos assistindo possa preparar um recipiente com água, uma garrafinha, uma jarra, um copo, para você, para os seus familiares, e dessa forma a gente conseguir energizar os espíritos trabalhadores no bem, os nossos irmãos do plano espiritual, trabalhadores do Grupo Espírita Mensageiros, que possam visitar o seu lar, acompanhados dos seus mentores, energizar a água, magnetizar a água que você preparou para o seu consumo e para o consumo da sua família. Então, se você ainda não preparou, prepare esse recipiente com água, um copo, a jarra, uma garrafinha, como a gente faz lá no nosso Grupo Espírita, para que possa receber as energizações, a magnetização dos trabalhadores do bem, para que dessa forma você possa continuar recebendo os benefícios desta energização, desse nosso encontro virtual de hoje, através da água magnetizada. Então vamos fazer a nossa prece inicial para que a gente inicie essas nossas reflexões do dia de hoje. Então vamos elevar os pensamentos a Deus, a Jesus, a Maria de Nazaré, nossa Mãe amada, a toda a espiritualidade trabalhadora no bem, em especial os nossos irmãos do plano espiritual do Grupo Espírita Mensageiros, que nos apoiam, que nos ajudam, socorrem e auxiliam em todas as atividades realizadas pelo nosso Grupo Espírita. Em especial, essa nossa atividade das quartas-feiras, nesse nosso encontro virtual, através das plataformas utilizadas para este fim. Que as boas energias vindas do mais alto possam chegar até nós, substituindo as energias negativas que acumulamos ao longo dos dias por energias positivas, eliminar os desequilíbrios energéticos que vamos acumulando ao longo dos dias e nos ajudar a prosperar em energias de paz, de refazimento, de equilíbrio e de melhoramento íntimo, nos ajudando a alimentar boas vibrações, bons pensamentos. Com isso, temos boas palavras e bons atos ao longo dos nossos dias. Como nos diz a nossa mentora Maria Amélia, que nos esforcemos em sermos a diferença do bem onde a vida nos colocar e dessa forma possamos contribuir com a obra do Cristo no nosso planeta. Cada um de nós, sendo um pequeno operário, um grãozinho de areia, mas que juntos formamos a praia, e que possa ser um trabalho constante de melhoramento, de auxílio, de amparo, de estudos e de busca do autoaperfeiçoamento. Que dessa mesma forma as boas energias direcionadas a nós alcancem os nossos familiares, alcancem as nossas residências, o nosso local de trabalho, alcancem todas aquelas pessoas que estão passando por provações das mais diversas, seja por conta da pandemia, seja por conta de problemas diferentes à pandemia. Que Deus possa serenar o coração de todos, aclarar o raciocínio de cada um deles para que o melhor possa acontecer. Que a misericórdia divina nos alcance, nos fortaleça e nos auxilie hoje e sempre, que assim seja. Bom, na última oportunidade que eu estive com vocês, nas quartas-feiras, foi fazendo uma reflexão, foi no final do ano de 2021, e a gente se propôs a fazer aquelas reflexões que geralmente fazemos na virada do ano. Meu ano foi isso, meu ano foi aquilo, e
geralmente nós fazemos uma lista de promessas, de compromissos, daquilo que nós vamos fazer no ano que está nascendo. Então, naquela oportunidade, nós falamos da busca de sermos homens de bem, né? Da busca de sermos espíritos que buscam se aperfeiçoar, observando a lei do Cristo e colocando essa busca em benefício próprio e em benefício das pessoas que convivem conosco, né? Que a gente buscasse olhar para dentro de nós, não fazendo apenas promessas materiais para o ano que estava nascendo, mas especialmente, principalmente, promessas e compromissos, melhor dizendo, né, com sua evolução íntima, com seu melhoramento espiritual, com a sua evolução espiritual, procurando se observar mais, procurando conhecer a si mesmo e procurando, dentro desta perspectiva, ser uma pessoa melhor, um espírito melhor. Seria esta, né, a busca que seria interessante nós fazermos nesse ano de 2022. E naquela oportunidade, eu falei também e pedi, né, para que vocês que acompanham essa nossa reflexão pudessem ler um outro capítulo, um outro trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Nós falamos sobre o homem de bem naquela oportunidade e eu pedi para que a gente pudesse olhar o item A Lei do Amor, né? Ele está no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem por título Amar ao Próximo como a Si Mesmo, e nas instruções dos Espíritos, né, o item 8, começa a Lei do Amor e começa com uma mensagem de Lázaro, né? Essa mensagem foi trazida em Paris, em 1862, né? E Kardec a colocou na codificação do Evangelho segundo o Espiritismo. Lázaro é aquele mesmo ressuscitado, né, por Jesus, né? Que tem na Bíblia a sua ressuscitação, né, feita por Jesus, né? O irmão muito amado de Jesus. Então Lázaro experimentou o amor de Jesus por ele, né? E pôde aprender na convivência com o Mestre o que é o amor, né? Verdadeiramente o amor. Então a gente precisa, quando a gente começa a falar de amor, nós temos que ter uma diferenciação daquilo que nós entendemos por amor, né? O amor ensinado por Cristo, o amor ensinado por Jesus, o amor de Deus por nós, né? Lá no Evangelho de João, João diz que Deus é amor, né? Então, o que é esse amor? Não é esse amor que nós desenvolvemos entre nós, né, encarnados. É esse amor matrimonial, esse amor entre pais e filhos, esse amor entre irmãos, entre amigos, né, entre amantes. Não é esse amor, né? Porque a gente ainda não sabe, a gente ainda não tem a dimensão do que seja esse sentimento. E a gente vai ver por quê aqui no comecinho já do trecho do Evangelho segundo o Espiritismo trazido por Lázaro. Porque nós ainda confundimos os sentimentos, porque nós ainda não evoluímos a ponto de ter um amor puro desenvolvido por todas as pessoas. O amor pelo planeta, o amor pela natureza, o amor pelos animais, o amor pelas pessoas como elas são, né? A gente ama conforme as nossas conveniências, né? E muitas vezes o amor é confundido com paixão, é confundido com desejos, desejo sexual, desejo de benefícios próprios, né? Às vezes é interessante para você se esforçar em gostar, em amar uma pessoa, porque é conveniente, você tira vantagem, você se aproveita de alguma forma daquela situação, e às vezes nós confundimos isso, né? Quando Jesus diz amar os vossos inimigos, né, nós temos dificuldade de amar os nossos parentes, os nossos amigos, né? Nós sentimos inveja, nós sentimos, enquanto o amigo está e o familiar, né, está numa situação principalmente material, financeira e afetiva, que nós julgamos inferior à nossa, né? Tem uma casa pior, tem um carro pior, tem um emprego pior do que o nosso, né? É fácil amar as pessoas, né? Mas aí quando ela começa a prosperar, consegue um emprego melhor que o seu, consegue conquistas materiais, né, melhores que as suas, aí já o amor já não é tão fácil de ser praticado, né?
Então, essas variações de interesses, de paixões, de sensações que a gente confunde muitas vezes com o amor, né? Ao cúmulo de chegar, ainda hoje na sociedade, de ter o crime passional, né? Matou a pessoa, cometeu o crime movido por grandes sentimentos, né? Que na verdade são sensações, né? Mas na legislação fala que o crime passional é o chamado crime por amor, né? Você mata a pessoa por amar demais, né? Totalmente fora do que a gente imagina ser o amor, né? Porque na verdade poucas pessoas que estiveram aqui sabem o que é o amor, né? Aqui estou falando na Terra, né? Chico Xavier nos diz, né, que se pudesse recomendar para a humanidade uma única forma de viver, seria amar. Amar a todos, amar sem esperar retribuição, amar sem esperar ser amado de volta, amar por amar. Então, esse é o sentido do amor, né? Vivenciado por Jesus, exemplificado por Jesus e por grandes espíritos que estiveram encarnados conosco aqui nessa nossa existência, né? Inclusive Chico Xavier, né? Então, Lázaro, no começo do Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz assim, o amor resume toda a doutrina de Jesus. Toda a doutrina de Jesus está resumida no amor, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são instintos elevados à altura do progresso realizado. Então, o que a gente pode começar a falar aqui desse episódio? O que a gente pode começar a falar sobre esse trecho trazido por Lázaro para nós? A doutrina de Jesus é o amor. Tá? Vocês me perdoem, viu, gente? Quem tem cachorro em casa, isso pode acontecer, né? É o sentimento por excelência, né? É o sentimento o seu mais elevado grau, né? E os sentimentos, segundo nos diz Lázaro, são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Qual progresso? O progresso espiritual. Então, quando Deus nos cria, lá no livro dos Espíritos, né, está dito lá que todos nós fomos criados por Deus, pelo seu amor, nas condições de espírito simples e ignorantes. Ignorantes, gente, na questão de ignorar toda a lei de Deus, de ignorar toda a lei do amor, de ignorar tudo isso que nós temos buscado e desenvolvido conforme nós vamos nos elevando espiritualmente, né? Então, conforme nós vamos nos melhorando, nos elevando espiritualmente, nós vamos saindo da fase instintiva e vamos migrando no intuito de desenvolver sensações e, por último, sentimentos. Nós, a maioria de nós, que estamos encarnados no planeta Terra, ainda estamos nas fases das sensações. Então, para nós, é bom ter sensações. A sensação de uma refeição, por isso que a gente come tanto, a sensação sexual, por isso que tem tantas distorções do sexo no planeta, as sensações provocadas pela bebida alcoólica, as sensações provocadas pelas drogas, as fugas que isso nos proporciona, né? Sensações ludibriantes que nós nos acostumamos. E é melhor para nós essas sensações do que nós olharmos para dentro de nós, sabemos dos nossos defeitos, dificuldades, aquilo que a gente precisa melhorar em nós, aquilo que nós temos de evoluir e saber as dores que nós carregamos em nós. Então é fácil buscar uma fuga. As sensações, né, enganadoras, na grande maioria das vezes, é o que predomina em nós ainda, né? Então por isso que a gente ainda não desenvolveu os sentimentos na sua plenitude. Por quê? Nós ainda estamos ligados ao orgulho, à vaidade, ao egoísmo, tudo que fortalece as nossas sensações. O orgulho, né, a vaidade, o egoísmo, a prepotência, né, a sensação de sermos poderosos, a sensação do poder econômico que nos possibilita comprar bens, a sensação de bem-estar que esses bens nos proporcionam, né? Então, nós ainda estamos nessa fase de sensações, por isso, entender o amor é tão difícil para nós.
Porque para nós o amor é aquilo que vem satisfazer as nossas sensações e não aquilo que promove o desenvolvimento dos nossos sentimentos. Então, por isso, a gente ainda talvez não tenha a noção exata do que seja o amor, porque nós ainda não evoluímos a tal ponto de termos os sentimentos puros, cristalizados dentro de nós. Nós ainda estamos apegados e presos às sensações. Então, esse pode ser um ponto que dificulta nós termos esse entendimento do que são os sentimentos puros. Por isso que Lázaro vem falar para nós aqui. Os sentimentos são instintos elevados à altura do nosso progresso espiritual realizado. Se nós ainda não estamos desenvolvendo de forma cristalina os sentimentos em nós, é porque nós ainda não alcançamos o desenvolvimento espiritual necessário para que nós tenhamos esta vivência desses sentimentos em nós. Nós ainda estamos na fase das sensações. Temos buscado melhorar, migrar das sensações para os sentimentos? Sim, e é esse caminho que nós temos que fazer. É esse caminho que nós temos que compreender e ter em nós esse conhecimento de nós mesmos e saber quais sensações ainda nos atrasam, quais sensações ainda nos prendem mais à fase instintiva do que à fase dos sentimentos puros. É isso que nós temos que buscar conhecer em nós. Por isso que nós falamos na última vez, conhece-te a ti mesmo. Né? É o que a espiritualidade vem falar para nós. Nós precisamos ter isso. Lázaro continua assim, no seu ponto de partida, o homem só tem instintos. Mais avançado e corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o amor é o requinte do sentimento. Então foi isso que nós falamos, né? Conforme nós vamos desenvolvendo o nosso espírito, conquistando o autoburilamento, conquistando a alta evolução, nós vamos nos aproximando mais dos sentimentos e o amor é o sentimento por excelência. Então, essa é a busca que nós temos que fazer. Como? Diariamente, com aquele exercício que nós falamos, né? Trazido por Santo Agostinho, né? No Livro dos Espíritos, na pergunta 919. No final do dia, como foi o meu dia hoje? Eu fiz todo o bem que foi possível fazer? Eu deixei de praticar todo o mal possível de praticar? Voluntariamente eu me neguei a ser útil a alguma situação, a alguma pessoa? E aí a gente coloca as questões do sentimento. Eu fiquei muito preso às sensações. O que dominou meu dia hoje? Foram as sensações? A busca por espaço desenfreado no meu local de trabalho a ponto de prejudicar os meus colegas? A sensação egoística de poder eu desenvolvi durante esse dia? As sensações pela alimentação desregrada, pelos vícios, eu exercitei os meus vícios, né? Eu sucumbi aos meus vícios no dia de hoje, da fofoca, do egoísmo, da bebida, da droga, da alimentação excessiva. Como foi meu dia hoje? Eu estive mais próximo dos instintos ou dos sentimentos purificados? Essa análise vai nos dar diariamente a sensação e a orientação para aquilo que a gente precisa mudar, para aquilo que a gente identifica como mais instintivo do que sentimentos, para que a gente faça essa migração e esta caminhada. Olha, eu estou vivendo muito próximo dos meus instintos. Eu tenho que me esforçar para que eu me aproxime dos sentimentos. Passe essa fase das sensações e chegue aos sentimentos. É isso que nós temos que buscar, né? É isso que nós temos que trabalhar em nós, né? O Lázaro continua assim, não é o amor o sentimento vulgar do termo, mas o sol interior, que reúne e condensa em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Ou seja, tudo que é sobre-humano, tudo que é espiritual, tudo que é divino, crístico, nós temos que aspirar, nós temos que buscar.
E se a gente faz isso, a gente começa a desenvolver a necessidade de estarmos cada vez mais próximos dos sentimentos, e isso torna-se uma coisa natural no nosso dia a dia, né? E aí nós temos que voltar mais uma vez nas palavras do Cristo, né? Aí a gente precisa chegar no Evangelho de Mateus, né? Onde Jesus diz assim, ó, os discípulos perguntam para Jesus, né? Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Os discípulos não, né? Os doutores da lei estão testando Jesus e perguntam, qual é o maior mandamento da lei? E aí Jesus disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo é semelhante a esse. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí Jesus conclui, né? Toda a lei e os profetas estão nesses dois mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração e de todo o teu espírito, e ao próximo como a ti mesmo. A gente até fala que não são dois, são três, né? Porque você precisa se amar também. Então, toda a lei e os profetas, tudo que Jesus espera de nós está nesse mandamento, nesses dois. Amar a Deus, ao próximo e a si mesmo. E a gente não consegue fazer isso. Porque, como eu disse, a gente é muito mais próximo dos instintos, né? Então, o instinto eu tenho que me preservar. Eu tenho que comer, eu tenho que me assegurar, eu tenho que ser o macho alfa, eu tenho que ser o dono do pedaço. E a gente trouxe isso da nossa evolução espiritual e ainda não conseguiu deixar de lado, né? Então, por isso que Lázaro diz, o amor, os sentimentos, né, são cada vez mais purificados a partir daquilo que nós conquistamos espiritualmente. Instinto, sensação, sentimento, né? Nós estamos ainda mais próximos dos instintos do que saindo das sensações e indo para a fase de sentimentos. Então, isso que a gente precisa olhar. Ainda em Mateus, no outro trecho, Jesus diz assim, né? Ouvistes o que vos foi dito. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Desse modo, vos tornareis filhos de vosso Pai que estás no céu. Portanto, deveis ser perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Né? Era comum no judaísmo, né, falar assim, ame os seus irmãos, odeie os seus inimigos. E Jesus vem falar, não, ame os seus inimigos, ame a todos, ore pelos que vos perseguem. A gente faz isso? A gente consegue colocar as pessoas que não são caras ao nosso coração? Não estou falando nem aqueles que nós brigamos, aqueles que, como diz Jesus, né, nos perseguem em nossas preces. Será que a gente consegue isso? Colocar os nossos inimigos em nossas preces? Colocar aqueles que nós julgamos nos prejudicar em nossas orações? É uma forma da gente começar a praticar a lei do amor, a praticar o perdão. Porque a partir do momento que você começa a colocar o seu desafeto em suas preces, aquele sentimento que você guarda de rancor, de ressentimento, ele vai diminuindo, ele vai diluindo até que você o esquece e quem sabe até você consegue olhar com este olhar amoroso para essas pessoas que te prejudicaram. Você consegue entender o momento que vocês viveram, a dificuldade da que a pessoa também passava, as razões que ela apresentou, e você também consegue fazer essa transição. Em outro trecho também no Evangelho de Mateus, uma pessoa chega em Jesus e fala assim, mestre, o que farei de bom para ter a vida eterna? Jesus então respondeu assim, guarda os mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra o teu pai e tua mãe e ama o teu próximo como a ti mesmo. Jesus vem reforçar mais uma vez, né? Siga os mandamentos de Moisés, naquela época, né, seguiam a lei mosaica, as escrituras do Antigo Testamento, né? E Jesus diz, ama o teu próximo como a ti mesmo. Mais uma vez, Jesus vem reforçar o amor. Um outro trecho para a gente refletir, no Evangelho de Marcos, esse.
Jesus, né, conversando no Sermão da Montanha, ele diz assim, ó, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E repassando o olhar com que estavam sentados ao seu redor, Jesus disse, ei minha mãe e meus irmãos, quem fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Né? Então Jesus está falando ali naquele episódio que você colocando a lei dele em movimento, você se inclui na humanidade universal. Você passa a enxergar todos como irmãos, como irmãs, como mães, como pais, como membros de uma família universal. Né? E aí o seu olhar caridoso, o seu olhar amoroso começa a enxergar a todas as pessoas nesse sentido. Né? O amor na sua pureza. No Evangelho de João, né, além de dizer que Deus é amor, ele traz um outro trecho de Jesus que diz assim, ó, dou-vos um mandamento novo, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, amai-vos também uns aos outros. Nisto reconhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor um pelos outros. Né? Ame a todos, ame, sem esperar ser amado, como dizia Chico, sem esperar retorno do amor, né? Porque muitas vezes a gente quer amar, mas quer receber amor. Não, ame. Espalhe amor, espalhe luz onde você estiver. Né? E Jesus vem falar isso. Né? Ame a todos como eu vos amei. E mais um trecho do Evangelho de João, Jesus diz assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Se me conheceis, também conhecereis meu Pai. Quem tem meus mandamentos e os observa é que me ama, e quem me ama será amado por meu Pai. Né? Então a gente precisa ter isso em mente. Amar a Deus, ao próximo, a si mesmo, é um caminho que a gente precisa fazer para que a gente alcance e consiga colocar em prática na sua pureza esses sentimentos. Afastando, como eu disse, né? Afastando-nos dos instintos, saindo das sensações e aportando nos sentimentos. E aí, gente, para a gente terminar, não daria para a gente falar da lei do amor de Jesus por nós, sem a gente trazer aqui a carta de Paulo aos Coríntios, né, no capítulo 13, naquele texto belíssimo sobre o amor, né, que Paulo diz assim, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, seria como um sino ruidoso ou como um símbolo estridente. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, o conhecimento de todos os mistérios e de toda a ciência, ainda se eu tivesse toda a fé a ponto de transportar as montanhas, se não tivesse amor, eu não seria nada. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens aos famintos, ainda que entregasse o meu corpo a chamas, se não tivesse amor, nada disso me adiantaria. O amor é paciente, o amor é prestativo, não é invejoso, não se ostenta, não se incha de orgulho. Nada faz de inconveniente, não procura o seu próprio interesse, não se irrita, não guarda rancor. Não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais passará. As profecias desaparecerão, as línguas cessarão, a ciência também desaparecerá, pois o nosso conhecimento é limitado, limitada também a nossa profecia. Mas quando vier a perfeição, desaparecerá o que é limitado. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Depois que me tornei adulto, deixei o que era próprio de criança. Agora vemos como em espelho de maneira confusa, mas depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é limitado, mas depois conhecerei como sou conhecido. Agora, portanto, permanecem essas três coisas: a fé, a esperança e o amor. A maior delas, porém, é o amor. Então, reflitamos, né, sobre essas palavras de Paulo. O amor é paciente, o amor é prestativo, o amor não se ostenta, o amor não inveja, o amor não se incha de orgulho. O amor é caridoso, o amor é humilde, o amor é simples.
simplifiquemos o nosso coração, para que tenhamos a grandeza de vivenciar o amor ensinado por Cristo. Que as bênçãos de Deus cheguem até nós, nos acolha, nos fortaleça, nos ampare nesse momento e nos auxilie em nossa caminhada terrena. Fiquemos todos na paz e no amor do Mestre Jesus.